Tipo, querendo pessoas impor a sua vontade, né? A democracia, né? A vontade do povo é que governa. Quando isso não é bíblico. E quando isso não é a vontade de Deus. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar. E hoje nós damos sequência à nossa série, né? Lembrando que no último vídeo nós paramos no meio do capítulo para dar sequência então neste vídeo, onde nós estamos falando sobre o quê? Sobre o fundamento. Onde está o nosso fundamento? Algo muito importante de nós sabermos exatamente onde está para que não venha gerar problemas lá na frente. Tá? Então vale lembrar que nós falamos um pouquinho sobre a obra da salvação e que não basta você crer na obra da salvação ou aceitar a obra que Jesus Cristo fez, né, de salvação na sua vida. Você precisa também aceitar o senhorio dele. Sem o senhorio dele não é possível. Então nós vamos estar continuar a falar neste vídeo, né, que dá sequência ao capítulo, sobre o senhorio de Deus e o quão isso é importante nas nossas vidas. Sem isso, nós não temos a eternidade. E é muito sério. Então nós temos que fazer uma análise para saber se nós temos Jesus, se nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador. Então, para iniciar, vamos ler o que está escrito, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, que diz assim: era Jesus falando às multidões: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Isso é, nós precisamos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, para seguir a vontade de quem? De Deus. Isso é, nós não podemos servir aos dois senhores. Ou nós servimos a Deus como nosso Senhor, ou nós servimos a nós mesmos. Que quando nós nos deleitamos na nossa vontade e não na vontade de Deus, nós estamos servindo o nosso eu. E nós não estamos servindo ao senhorio de Deus, à vontade de Deus. E isso é muito sério. Nós não podemos, a palavra de Deus diz, nós não podemos servir a dois senhores. Conforme a palavra que Jesus traz, né, as multidões, né, que traz nesse evangelho, nós não temos a opção de não nos negarmos. Isso é, ou nós nos negamos, ou nós não temos a vida eterna com ele. Conforme a palavra de Jesus, né, escrita no Evangelho de Marcos, né, nesses versículos que nós lemos, negar a nós mesmos não é uma opção. Se nós queremos ser salvos, nós precisamos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos não é uma opção. Quando desejamos alguma coisa e a palavra de Deus ela é contrária àquilo que nós desejamos, né, mas nós ainda não nos submetemos ao senhorio de Deus, facilmente nós tomamos escolhas independentes, aquilo que nós gostaríamos. E se isso ainda acontece nas nossas vidas, é porque nós não nos sujeitamos ao senhorio de Deus. E muitas vezes nós tomamos esse caminho de independência, mesmo acreditando em Deus, mesmo declarando que Ele é o nosso Salvador, mesmo confiando nele. Talvez seja por isso que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, assim, Jesus dizendo: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é, nós reconhecemos Ele, confessamos Ele, isso é, nós confiamos nele, nós sabemos quem Ele é, nós declaramos Ele, nós declaramos até mesmo o nosso amor por Ele, mas nós não seguimos a palavra dele. Olha, eu vou ler para não perder nada. Olha o que o John Bevere fala. Descobri que esse é um conceito difícil para os ocidentais captarem. Creio que o motivo é porque somos um povo que está tentando entender os princípios do reino com base em uma mentalidade democrática. A democracia tem funcionado nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Mas se quisermos nos relacionar com Deus com uma mentalidade democrática, não estaremos ligados a Ele. Então quando nós queremos ainda fazer o que nós achamos que é certo, quando nós ainda não nos sujeitamos ao senhorio dele, a seguir a palavra dele, a fazer a vontade do Pai e seguimos a nossa vontade, mesmo confiando nele, mesmo declarando nosso amor por ele, mesmo servindo, isso é uma mentalidade democrática e isso pode estar enraizado dentro de você. E o que é a democracia? A democracia é o povo que decide. Isto é, democracia é o governo pelo povo.
E isso está tão enraizado dentro de nós que muitas vezes nós tomamos as decisões e os nossos pensamentos são levados a nós podemos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Subsequentemente, se não gostamos de alguma coisa, nós achamos que nós podemos desafiá-la e mudá-la, porque achamos que temos direito e porque nós achamos que temos a liberdade de expressão que é tão falada nos nossos dias. Agora deixa eu te falar uma coisa, e pode até chocar, tá? Porque nós vivemos numa democracia, né, nesta terra, mas o reino de Deus, ele não é democrático. Então deixa eu te falar uma coisa que pode até te chocar, né? Deus é um ditador. Exato, ele é um ditador, mas um ditador benevolente. Ele não vai invadir o seu espaço. Ele não vai te obrigar a nada, ele te deu o arbítrio. Agora, no momento que você o aceita como Senhor, o reino dele existem regras. No reino dele existem regras. E para que você entre neste reino, para que você seja salvo, você precisa seguir essas regras. Por isso eu falo, Deus é um ditador, é isso que o livro também está dizendo. Deus é um ditador, mas um ditador benevolente. Entre se você quiser, mas aqui dentro você precisa se alinhar. Não existe fazer do seu jeito, não existe você definir, você avaliar o que é bom ou mal. Não, aqui a avaliação é de Deus. Aqui você precisa seguir a vontade de Deus, senão você está fora. Simples. Isto é, para quem vive dentro do reino de Deus, ele tem sempre a palavra final para todas as coisas. Para todas as coisas na vida, Deus tem a palavra final. Se nós continuarmos com a nossa mentalidade democrática dentro da nossa caminhada com Deus, teremos um relacionamento com o Pai de faz de conta. Não é isso que Ele quer e não vai te levar a lugar nenhum. Nós ainda estamos sentados no banco do motorista, decidindo o que é melhor para as nossas vidas. Será que nós podemos declarar como Paulo declarou na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, é conhecido de todo mundo, eu acho. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa deveria ser a verdadeira fala de todo cristão. Nós agora já não somos mais independentes. Nós dependemos de quem? De Deus em tudo que nós fazemos. Nós dependemos dele. Nós não decidimos e avaliamos mais as coisas da nossa forma, do que é bom ou mal para as nossas vidas. Nós agora somos dependentes da vontade do Pai. Nós agora somos livres. Nós fomos livres do cativeiro que nos prendia. E agora nós podemos ser o quê? Revestidos de todo o poder de Deus para viver uma vida conforme Ele determinou para nós. E Ele sabe o que é melhor para nós. Somos livres do cativeiro para que agora nós possamos viver uma vida obediente, revestida do poder de Deus. A cruz nos liberta. A obra de Jesus na cruz nos libertou. Então, se nós tomamos a nossa cruz, nós somos libertos de nós mesmos e somos revestidos do poder. Nós somos libertos do cativeiro e agora nós podemos ser revestidos do poder de Deus através de uma vida obediente a Ele. Isto é, a cruz nos liberta, nos dá um novo modo de vida. E essa nova vida nos dá a capacidade de nos afastarmos do que nós não conseguíamos anteriormente, que era o pecado. Então hoje nós conseguimos nos afastar, porque a obra na cruz nos libertou. A tirania do pecado que nos prendia anteriormente já não nos prende mais. Mas para que isso aconteça na minha e na tua vida, nós precisamos tomar a nossa cruz. Não é que nós vamos fazer o que Jesus já fez por nós na cruz, não. Mas nós temos que reconhecer isso e tomar a nossa cruz, que é o quê? É a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós aceitamos isso, então nós somos libertos. Olha o que está escrito em Romanos 6, versículos 6 e 7. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois que morre fica livre do poder do pecado. E aí, você já morreu para você mesmo?
Ou você ainda quer decidir o que é melhor para a tua vida? Porque se você quer ainda decidir o que é melhor para a tua vida, você não está debaixo do senhorio de Deus, isso quer dizer que você não morreu para você mesmo. Abraçar a cruz dá muito mais do que apenas nos libertar do pecado. Ela nos capacita a viver em obediência a Deus. Nós somos ensinados na Bíblia, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18, assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que antes era impossível, agora é possível. Por causa da obra na cruz e porque nós aceitamos a cruz. Em resumo, é impossível seguir Jesus sem negar a nós mesmos, abrindo mão da nossa própria vontade e colocando a nossa vida debaixo do senhorio e da autoridade de Jesus. A vida que agora nós vivemos é pela fé na capacidade de Deus de trabalhar em nós e através de nós. Que pacote maravilhoso da salvação Deus nos deu, hein? Cara, que lindo! Ele é simplesmente nos submetermos a Ele já fez toda a obra. Então se submeta, que viva sobre a autoridade dEle, e Ele vai te capacitar. Ele vai te levar a um nível que você nunca viveu antes, e Ele vai te usar, porque Ele ama nos usar. Agora, nós precisamos cuidar com uma coisa, que Jesus alertou, e os apóstolos também alertaram e frisaram ainda que isso seria mais latente, né? Isso iria acontecer com maior frequência perto da vinda de Jesus. Isso é, na atualidade, nos nossos dias. E o que é isso? Declarar o senhorio de Deus apenas como um título, e não por Ele ser de fato o seu Senhor, e viver debaixo da sua autoridade, obedecendo a Ele. Porque o que nós temos visto? Muitas pessoas declarando o senhorio, né? Declarando Deus é Senhor, mas apenas como um título. E preste atenção, não é um título, não é um mero título, é uma posição que Ele deve ocupar na sua e na minha vida. Então não se trata de um título, se trata de uma posição de autoridade que Ele tem sobre a tua vida. Então se você só declara o Senhor como um título, está errado, e você não vive debaixo do senhorio dele, e de nada adianta. Desculpa te dizer isso, mas de nada adianta. Isso é, Jesus alertou que muitos o chamariam de Senhor, mas não negariam as suas próprias vidas, não tomariam a sua cruz e não o seguiriam, porque não tem como seguir a Ele sem estar debaixo da vontade dele, sem estar debaixo do seu senhorio. Escuta o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21. É Jesus declarando à multidão: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quem faz a vontade de Deus é aquele que está debaixo do senhorio dele e não apenas declara Senhor como um título. E olha que engraçado, começa a dizer assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Geralmente quando se frisa, quando se repete uma palavra, quer dizer que eram pessoas emocionalmente envolvidas com aquilo, tinha paixão nessa palavra, para trazer paixão, eram pessoas que realmente vão chegar lá suplicando Senhor, Senhor. Isso é, nem todos aqueles que declaram Senhor, Senhor, apenas como um título, mesmo sendo envolvidas, vão entrar no reino de Deus, vão entrar no céu, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus. Cara, como isso é sério, como isso é sério. Nós estamos falando de pessoas que são entusiasmadas por serem cristãs, muito provavelmente aquelas que se emocionam num culto, choram, são pessoas que estão envolvidas no serviço na casa de Deus. E como nós sabemos disso? Olha o que está escrito no versículo 22 desse mesmo capítulo, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, diz assim: posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Então por isso nós sabemos que eram pessoas, é a sequência, o versículo 22, nós temos o versículo 21, onde Jesus começa a declarar: nem todo aquele que declara Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a minha vontade, mas aqueles que fazem a minha vontade. E aí ele continua no versículo 22, posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, nós expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus.
que tudo era de acordo contigo. As pessoas diziam isso. Mas era apenas um título, mas era apenas da boca para fora. Mas vocês não seguiam a vontade de Deus. Presta atenção num detalhe nesse versículo. Milhares vindo em minha direção e se justificando. Esses milhares vindo na direção e se justificando estão falando daqueles que estão apenas declarando Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Esse milhares também em muitas traduções é dito como muitos. E a palavra muitos aqui utilizada, né, a palavra grega, né, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então essa palavra, né, no original grego, ela significa o quê? Ela é a palavra polos, definida como muito em número, quantidade e volume. Vale ressaltar que então essa palavra ela é utilizada com frequência também para a maioria. Tá? Então assim, além de muitos, ela também pode ser traduzida como a maioria. Olha só, se nós fizermos uma conexão com a parábola, né, com a história que é contada também sobre as 10 virgens, onde 5 foram e 5 não, tá? Onde 5 estavam preparadas e 5 não, e entenda, todas elas estavam no mesmo bolo, todas elas foram ensinadas, todas elas conheciam a palavra, mas 5 estavam preparadas e 5 não, isso é 50%. Aqui também aqui estão falando da maioria, a maioria das pessoas que falam Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, não entrarão nos céus. E por que não entrarão? Porque está dito aqui no versículo 21, porque não faziam a vontade de Deus. Estavam mais preocupados com os seus desejos, com as suas próprias vontades, com a sua avaliação do que é bom e do que é mal, mas não estavam firmados na palavra de Deus. Preste atenção. É muito sério, é Jesus declarando às multidões isso. Olha o que John Bevere diz, para resumir essa parte. Jesus está falando de pessoas que acreditam nos ensinamentos dos evangelhos. Não está falando de qualquer um, elas acreditam nos ensinamentos dos evangelhos. Elas o chamam de Senhor, são emocionalmente envolvidas, proclamam a mensagem, falam de Deus, falam da mensagem e são ativas no serviço cristão. Nós identificaríamos essas pessoas facilmente como verdadeiros cristãos. Então qual é o fator que as separa? Olha o que Jesus declara, Jesus nos mostra isso no versículo 23, então na sequência, o próximo versículo, olha o que ele declara, o que Jesus declara. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós já falamos aqui o significado da palavra iniquidade, né, nos vídeos anteriores, onde nós já definimos isso. Mas para trazer novamente para você, a iniquidade é o estado de estar sem lei, por ignorá-la ou por transgredi-la. De forma resumida, a pessoa que está sem lei, a pessoa que não tem lei, ela não se submete à autoridade da palavra de Deus. É interessante observar que Jesus um dia irá declarar, nunca os conheci. E a palavra grega para conheci, aqui, né, para conhecimento, é ginosco, que significa conhecer intimamente. Isso é, nunca vos conheci intimamente. Vocês nunca me deram a oportunidade de conhecer. Essas pessoas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Jesus. Embora o chamassem de Senhor e Mestre, era meramente um título. Isso é muito sério. O senhorio de Deus não é um título, mas é uma posição que ele deve ocupar na sua vida. Assim como nós já falamos no vídeo anterior, não é apenas aceitá-lo como Salvador. Salvação foi a obra que ele conquistou, mas precisamos estar sujeitos à autoridade dele, ao senhorio de Deus. A evidência de que alguém tem verdadeiramente um relacionamento com Jesus é a obediência à sua palavra. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E essa afirmação, ela está alinhada com a forma que Jesus iniciou todo esse discurso que nós lemos, né? O versículo 21, 22, 23, que é o versículo 20 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz assim,
Vocês o reconhecerão pelas coisas que eles fazem. E os atos que Jesus está falando aqui não são o serviço cristão, proclamar a mensagem da palavra, né, ou frequentar a igreja, frequentar culto, porque aqueles que foram recusados no céu têm essas qualidades. Então do que ele está falando? O fator decisivo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, debaixo da obediência a Ele, seguindo a vontade de Deus, a vontade escrita na palavra de Deus. Deixa eu te falar algo. É óbvio que todo verdadeiro cristão tem essas qualidades de ir na igreja, de frequentar, de servir. Isso é óbvio. Todo verdadeiro cristão tem isso. Só que não basta, como nós lemos, porque até aqueles que foram recusados nos céus, eles tinham essas qualidades. Mas precisa o quê? Negar a si mesmo, negar as suas vontades. Sabe? Hoje nós vemos as pessoas indo para país, indo para outro país, indo para outra cidade, trocando isso, trocando aquilo. E nós vemos tanta bagunça, sério, que querendo pessoas impor a sua vontade, né? A democracia, né? A vontade do povo é que governa, quando isso não é bíblico. E quando isso não é a vontade de Deus, e se você não está debaixo da vontade de Deus, não adianta você servir na casa de Deus, não adianta você frequentar cultos, não adianta você ver vídeos no YouTube, não adianta nada disso. Você precisa se sujeitar ao senhorio dele. Você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz, e você precisa seguir ele e a vontade dele. E essa discussão foi o tema de encerramento de Jesus no seu Sermão do Monte. Para fazer o fechamento dessas palavras, desses versículos, né, tão assustadores, ele acabou dizendo assim, que é o versículo 24 até o 27 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Se nós examinarmos os dois tipos de pessoas identificados nessa parábola, nós vamos ver que as duas ouviram a palavra, as duas serviram, as duas tinham o mesmo material, né? A casa foi construída com o mesmo material, né? Então elas ouviam a mensagem. Mas, qual era a diferença? Era o fundamento, aonde elas estavam fundamentadas. Essa era a diferença. Isto é, um praticava a palavra e o outro não praticava a palavra. Isto é, a diferença crucial é a fundação dessas casas. Uma estava fundamentada debaixo do senhorio de Deus e a outra não. Estava na sua própria vontade. Tudo isso se resume a uma coisa. Nós acreditamos que sabemos o que é melhor para as nossas vidas e decidimos o que é melhor? Ou nós confiamos e temos fé de que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas? Quem é o seu Senhor? É você ou é Deus? Qual é a fundação da sua casa? Porque se não for Deus, cuidado, você vai cair na tempestade. E talvez você tenha caído porque a fundação não tem sido Deus. Preste muita atenção nisso. É isso. Para pensar. Valeu!